Vamos lá resolver mais uma questão do concurso para professor de física do IFMS 2025. Essa questão ela se encaixa no conteúdo de termologia, sendo que para de fato encontrar a resposta correta para essa questão, a gente não precisa ter nenhum conhecimento mais aprofundado nessa área, tá? A gente só precisa saber trabalhar com funções quadráticas, conhecer suas propriedades e, se você quiser ser um pouco mais sofisticado, né, conhecer algumas ferramentas do cálculo. Aí você conseguiria obter a resposta dessa questão de maneira mais facilitada, certo? Então a questão que está numa prova de física, mas ela é mais voltada para o entendimento, né, de como funcionam as funções e principalmente a função de segundo grau. Então a questão é a seguinte: a temperatura T maiúsculo de um reservatório de água em graus Celsius varia com o tempo, né, que ele está representando por essa variável T minúsculo, em horas, de acordo com a função quadrática, né? Então está aqui a função que vai me dizer como a temperatura desse reservatório vai variar no tempo, e a gente tem uma função quadrática, uma função de segundo grau, menos 2t ao quadrado mais 12t mais 20. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o instante de tempo em que a temperatura atinge seu valor máximo. E aí a gente tem 5 opções, né, para decidir. Se uma dessas respostas aqui está correta, a gente poderia, né, tentar, se fosse de maneira desesperada, substituir cada uma delas e ver qual delas, né, retorna para a temperatura do reservatório o maior valor. Então seria, né, o valor de tempo que vai maximizar essa função de segundo grau, né? Seria o instante de tempo t, eu iria descobrir que vai me dar a temperatura máxima, certo? Mas obviamente a gente não vai responder assim, né? A gente vai explicar como é que se chega à resposta dessa questão. Primeiramente, a gente tem que saber, né, que funções de segundo grau, o gráfico delas são parábolas, certo? E uma parábola ela pode ter ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Dependendo da concavidade da sua parábola, a gente pode ter uma função de segundo grau que tem valor mínimo, né, que vai ter um ponto de mínimo, ou uma função que vai ter ponto de máximo, que é o nosso caso aqui da nossa questão, né? Essa questão, existe um ponto de tempo, né, que vai me dar temperatura máxima. E por que nesse caso dessa função aqui, eu tenho um ponto de máximo e não um ponto de mínimo, né? A gente olha para esse coeficiente aqui, tá? O coeficiente que está multiplicando t ao quadrado. Se esse coeficiente aqui ele fosse positivo, a gente teria uma parábola com a concavidade, né? A sua abertura estaria para cima. E aí, ela apresentaria um ponto de mínimo, certo? Mas no nosso caso aqui, o nosso coeficiente que está multiplicando o t ao quadrado, ele é um coeficiente negativo. Então, a concavidade, né, o sinal desse coeficiente vai me dizer a concavidade da parábola. Então, como ele é negativo, tem concavidade para baixo, então eu vou ter um ponto de máximo, certo? Então, eu consigo, né, obter qual é esse valor de tempo que vai me dar temperatura máxima. A gente olhar no gráfico, tá? Fiz aqui o gráfico dessa função de segundo grau, e ele é exatamente nessa forma aqui, né? Como eu falei, a concavidade está para baixo porque o valor, né, o meu coeficiente que multiplica o t ao quadrado é negativo. Se não fosse negativo, essa concavidade seria invertida, tá? E a minha função teria um ponto de mínimo. Então a gente vê, né, que o ponto de máximo está mais ou menos aqui por essa região, e ele quer saber exatamente quanto é essa coordenada de tempo quando eu vou obter a temperatura máxima. No caso do valor da temperatura máxima, né, eu veria aqui no eixo vertical. No caso, o tempo que vai me dar a temperatura máxima, eu vejo no eixo horizontal, né? Se eu fizesse uma análise só pelo gráfico, eu diria que vai ser aproximadamente 3. E como a gente vai ver, né, como as opções elas não têm valores decimais, né? São sempre horas inteiras, então a resposta, né, a gente consegue ver pelo gráfico que é exatamente 3, tá certo? Sendo que a questão ela não deu o gráfico para a gente analisar dessa forma, né? Então, como é que a gente vai fazer, certo?
Uma outra coisa, né, interessante de você ver, né, pensando nesse coeficiente aqui, né, é o ponto exatamente que eu tenho quando o meu tempo, né, o meu tempo é zero. Né? No tempo inicial, eu tenho que t ao quadrado é zero, e esse outro fator aqui também vai estar multiplicado por zero. Então, no instante zero, minha temperatura vai ser de 20 graus Celsius, e aí ela vai aumentar até um certo ponto, quando aí ela vai passar a diminuir. Né? Então, antes de começar a diminuir, ela atinge seu ponto de máximo. Como é que a gente vai fazer? Né? Eu vou usar uma ferramenta do cálculo, tá? Até porque, se você for fazer por fórmulas, essa fórmula que você vai usar, né, que seria a fórmula do x do vértice, ela também vem quando a gente aplica derivadas, né, derivada da função de segundo grau. Então, mesmo que você vá aplicar, né, vai memorizar a fórmula, é importante que você saiba de onde é que ela vem, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou derivar, tá? Vou derivar a minha função temperatura, derivar com relação ao tempo, e vou igualar essa derivada a zero. Por quê? Né? A derivada, ela nos dá a inclinação da reta tangente que passa por cada um dos pontos desse gráfico aqui. Tá? Então, a derivada dessa função aqui vai me dar uma função que fornece a inclinação da reta tangente que passa por cada um desses pontos desse gráfico. Então, depois que eu derivar, eu vou ter essa função que vai me dar essa inclinação. Onde é que a inclinação da reta tangente é exatamente zero? É exatamente zero quando eu atinjo o ponto de máximo dessa função. Tá? Esse ponto aqui, se eu traçar uma reta tangente passando por ele, essa reta tangente está exatamente na horizontal, ou seja, a inclinação dela é zero. Quando eu estou antes do ponto de máximo, eu tenho retas tangentes que têm inclinação positiva. Depois que eu passo do ponto de máximo, eu começo a ter retas tangentes que têm inclinação negativa, certo? Mas exatamente no ponto de máximo, eu tenho uma reta tangente cuja inclinação é zero. Então, se eu derivar essa função aqui com relação ao tempo e igualar a zero, eu vou conseguir descobrir quanto é o valor do tempo, né, que maximiza essa função de segundo grau, certo? Então, vamos lá. Derivada da temperatura, né, da função de segundo grau no tempo vai ser igual a zero. Fazer a derivada de uma função polinomial é simplesmente você trabalhar com os expoentes, né? Deixa eu voltar lá. Tá? Então, se eu for derivar esse termo aqui, esse 2 vai descer multiplicando o que está embaixo. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, e eu vou ter que subtrair um desse expoente. Né? Então, vou ficar com menos 2 vezes o 2 que desceu multiplicando, vai ficar menos 4. Quando eu subtrair um do expoente, era 2, passa a ser 1. E no caso do segundo termo, aqui eu tenho uma variável de tempo que está elevado a 1. O 1 vai descer multiplicando 12, não vai alterar nada, vai ficar 12 vezes 1 é 12. E aí eu vou ter que subtrair 1 desse expoente que já é 1, vai ficar elevado a zero. Então eu vou tirar, né? Eu vou anular essa variável de tempo. Né? Ela vai embora, vou ficar só com o meu fator 12. Certo? Então, a minha derivada dessa função com relação ao tempo vai ficar menos 4 vezes t mais 12. E aí eu tenho essa função aqui, que é a função que dá a inclinação da reta tangente em cada um dos pontos daquela parábola. Tá? E aí eu vou igualar igual a zero, porque eu quero saber qual é a variável de tempo exatamente no ponto em que eu tenho uma reta tangente, né, uma inclinação zero, porque aquele ali eu sei que é o ponto de máximo. O que eu vou ter que fazer? Né? Passar o 12 para o outro lado, vai ficar menos 12. Quando passar o menos 4 dividindo, eu vou ter menos com menos. Né? No jogo de sinal, esse termo vai ficar positivo, então o meu tempo vai ser 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é exatamente 3 horas. Então, no tempo igual a 3 horas, o que é que eu tenho? Eu tenho o ponto de máximo da minha função de segundo grau, exatamente porque a reta tangente nesse ponto de máximo tem inclinação zero, certo? É uma reta horizontal. Então, eu consigo encontrar esse ponto utilizando a derivada da minha função de segundo grau. Se você for resolver essa questão utilizando
uma fórmula, né, que é chamada a fórmula do x do vértice. X do vértice, ele vai dizer exatamente qual é a coordenada x do meu ponto de máximo aqui dessa função, né? E tem também o y do vértice, que vai dizer qual é esse valor máximo, né, aqui no meu eixo vertical. Nesse caso aqui seria a temperatura, tá? Mas pensando primeiro no x do vértice, que é o que a questão quer, eu teria uma determinada fórmula que vai utilizar esses coeficientes aqui, né, que multiplicam t ao quadrado, t e o coeficiente independente, né, que quando você tem uma forma geral da função de segundo grau, seria o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Né? Como é que a gente obtém essa fórmula do x do vértice? Tá? Utilizando exatamente o mesmo processo para obter a resposta da minha questão, tá? Gabarito da questão é a letra B. O que é que eu vou fazer? Né? Tá aí a minha função genérica de segundo grau. Né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Aqui estão os meus coeficientes a, b e c. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar, né? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com aquela função específica, eu vou fazer para essa função de segundo grau aqui genérica. Né? Então, eu vou derivar essa função com relação à minha variável x. Como eu disse, né, o 2 ele desce multiplicando, vou ter que subtrair 1 no expoente, vai ficar 2ax. E no caso desse x aqui, ele está elevado a 1, o 1 desce multiplicando o b, vai ficar só b, porque quando eu subtrair 1 vai ficar x elevado a 0, e aí esse x vai embora, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu vou ficar só com b. Então, essa aqui é a derivada da minha função genérica de segundo grau. E o que eu tenho que fazer para encontrar qual é o x que maximiza a função? Eu vou ter que igualar essa derivada a 0. Né? Igualei a 0, já substituí no lugar de x o valor do x do vértice. Né? O x que vai me dar o valor máximo da função. E aí, né, o mesmo processo, b vai passar para o outro lado negativo, depois o 2a vai passar dividindo. Então, o x do vértice é menos b dividido por 2a. Quem são esses coeficientes na função da questão a, b e c? Né? A é quem está multiplicando a minha variável ao quadrado, b é quem está multiplicando a variável elevado a 1, e c é o coeficiente independente, né, que não tem nenhuma variável associada a ele. Né? Então, no meu caso aqui, né, a seria menos 2, b seria 12 e c seria 20, certo? Então, se eu utilizar o x do vértice para fazer o mesmo cálculo, vai dar exatamente a mesma coisa. B vai ser 12, né? B 12, A menos 2. Quando eu substituir no lugar de B 12 e 2 vezes menos 2, eu vou, né, chegar exatamente no que eu cheguei antes, que é que vou ter uma divisão que vai ser 12 dividido por 4, e aí daria exatamente a mesma coisa. Né? No meu caso não seria x do vértice, seria tempo. Né? A minha variável no eixo horizontal é tempo, então seria tv, vai dar exatamente 3 horas da mesma forma. Para concluir o vídeo, né, não é exatamente o que a questão pede, mas eu poderia também, né, encontrar o que a gente chama de y do vértice, né, para a questão, que seria o quê? Né? Deixa eu voltar lá no gráfico. Y do vértice, se existe um valor de tempo que vai me dar temperatura máxima, a questão quer saber exatamente em quanto tempo vai ter que se passar para eu obter a temperatura máxima. Né? Ele não pergunta qual é o valor da temperatura máxima, mas é uma coisa que a gente poderia calcular. Né? Depois que eu encontrei o x do vértice, existe também uma fórmula para o y do vértice. Mas é mais fácil, né? Depois que eu encontrei qual é o valor de tempo que maximiza a minha temperatura, só eu pegar esse valor e substituir na minha função de segundo grau, né, a função original que a questão me deu. Né? Então, eu pegaria o 3, colocaria aqui, ficaria 3 ao quadrado, vai dar 9, menos 2 vezes 9, vai dar menos 18. Né? Então, eu vou ter menos 18 aqui, vou ter que somar com esse mais 20, tá? Fazer logo essa operação desses dois, menos 18 mais 20 vai sobrar mais 2, né? Então, vou ter duas unidades que vão ser somadas a esse termo aqui, que vai ser 12 vezes o meu valor, né? De tempo, 3. Então, 12 vezes 3 dá 36, mais o 2 que sobrou da soma desses dois dá 38, tá? Então, exatamente quando eu tenho meu x do vértice, 3 horas, eu vou atingir a temperatura máxima de
38 graus Celsius, né? Não é o que a questão pediu, mas isso aí é o que a gente chama do Y do vértice. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.